Bom dia, com muita alegria, um pouquinho atrasado, mas é bom dia. A cura do servo de um centurião. Eu vou ler o texto que está em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens e digo a este: vai, ele vai, a outro: venha, ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus, admirado com aquele homem e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Amém, amém e amém. A fé que ultrapassa barreiras. Em Cafarnaum, um centurião romano, oficial do exército, símbolo de domínio estrangeiro sobre Israel, aproxima-se humildemente de Jesus. Ele intercede não por si mesmo, mas pelo seu servo que está doente e à beira da morte. Nós vemos aqui uma situação marcante. Um homem de autoridade, porque o centurião romano era um oficial do exército, um homem importante. Então, se ele era centurião, ele tinha pelo menos 100 homens sob as suas ordens. Ele era uma autoridade. E do outro lado, Jesus, que era um homem reconhecidamente por ele, um homem com autoridade divina. Então nós temos duas situações de autoridade, uma de autoridade humana sobre os homens e outra de autoridade divina. Isso é uma reflexão que nós, um contexto que nós vamos fazer uma reflexão mais para frente. Na cultura judaica, os romanos eram vistos como opressores. Por quê? Porque eles estavam ali para colocar a ordem humana, né? Contudo, este centurião, ele revela uma fé pura, uma fé desprovida de orgulho. Nós estamos vendo um homem com orgulho zero nesse momento, zero. Por quê? Porque ele era uma autoridade romana. Ele reconhece a autoridade, a graça que está sobre Jesus e vai até Jesus. Ele acredita
que bastava uma palavra de Jesus. Em humildade, ele falou: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha a humildade desse homem. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa para que o milagre aconteça. Uma fé que surpreende até mesmo Jesus. Até mesmo Jesus. Eu nunca vi, nem em Israel, eu vi uma fé como essa. O centurião compreendeu algo que muitos religiosos da época não entenderam. A autoridade espiritual de Jesus absoluta. Muitos não entenderam, mas aquele homem entendeu. Ele reconheceu. E assim como um soldado obedece à ordem de um superior, a doença também obedece à voz de Cristo. Esse centurião ensinou a todos. Ensinou a todos que estavam ali. Esse episódio mostra que a fé verdadeira não depende de ritos, não depende de posição social e ela não depende de proximidade física. Ela nasce de um coração que confia plenamente em Jesus e na palavra de Deus. Olha que precioso. Se eu parasse aqui, você já teria condição suficiente com essas palavras, com a palavra que nós acabamos de ler, de pedir algo para Jesus e se concretizar. Em nome de Jesus. Hoje, o Senhor continua buscando corações que creem, corações que acreditam sem precisar ver. Quantas vezes pedimos um sinal, quantas vezes pedimos pelo menos um pequeno sinal, quando o próprio Jesus já nos deu a sua palavra. A fé do centurião nos convida a descansar em Jesus, com confiança, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, mesmo quando nós não entendemos o processo, mesmo quando nós estamos atravessando situações desafiadoras, que nós nem acreditamos tudo o que está acontecendo, mas que temos que passar. Nós não sabemos por quê, mas nós temos que passar. Acredite, a palavra de Deus, a Bíblia, a leitura dela apenas, e você acreditar que aquilo é verdade, que isso é verdade, ainda cura, ainda restaura e ainda liberta. É isso. Mesmo à distância, tudo pode parecer perdido. Mas se você acreditar na palavra de Deus, você pode receber a cura, você pode receber a libertação, você pode alcançar a transformação. Vamos orar? Que o Senhor nos alcance hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Depois da oração,
Envie esse áudio, esse vídeo, para uma pessoa que precise ser curado, precisa ser restaurado, transformado, liberto e viver livre do peso de uma situação. Nesse caso do servo do centurião, foi uma doença que poderia levar à morte, até. Mas alguma situação que existe peso e que Jesus pode libertar. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, querido Deus, em nome de Jesus, Senhor Jesus, Papai querido, Papai amado, ensina-nos a crer, a acreditar com o coração simples, puro, firme, como o centurião. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar, a crer da mesma forma que aquele centurião acreditou. Que possamos aprender a confiar na Tua palavra mais do que nas circunstâncias, Senhor. Liberta-nos, Senhor, da ansiedade, da necessidade de controlar o resultado. Ajuda-nos, Senhor, a descansar no Teu poder e no Teu amor. Nós entregamos, Senhor, nossas preocupações e declaramos: basta uma palavra Tua. Basta uma palavra Tua. Basta, Papai, basta, Jesus, uma palavra Tua e tudo pode mudar. Em Teu nome, nós cremos e Te pedimos, Senhor, e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ore hoje por alguém que precisa de um milagre. Mesmo que essa pessoa esteja distante, ore por uma pessoa. Escolha uma pessoa e ore por alguém que precise de um milagre. Deus te abençoe. Que o Senhor nos encha de fé, da mesma fé que aquele centurião teve. Pois a fé verdadeira não exige presença, basta confiar. Deus te abençoe. Um bom dia com muita alegria.